Boa noite, professor Gerson. Aqui é a Adriana Andrade, aluna do curso de Ciências Contábeis da UFGD, e estamos aí na 12ª atividade, de contabilidade de custo, Hoje a gente vai falar um pouco sobre os inventários. Que seriam divididos em inventários periódicos e inventários permanentes. A gente vai falar um pouquinho de cada um hoje. Inventários. Os inventários, eles são métodos de controle de estoque, Eles estão ali para controlar o estoque. E o estoque, ele é super importante para a empresa, Que a gente vem estudando nessas atividades anteriores. A gente vê como que o estoque é essencial. Através dele que a gente controla custo, essas coisas. E dá para se observar várias coisas no estoque. Dá para se observar quando a pessoa ela cuida bem do estoque dela, ela observa assim quando um produto vai se tornar obsoleto, quando ele é obsoleto, diminuindo assim as percas, Porque às vezes você compra um produto que você não vai vender mais ou que sai fora de moda, e aí ele se torna obsoleto, ou seja, se você comprar muito desse produto, você acaba perdendo estoque, Você controlando o seu estoque, você evita roubo, furtos, tendo um bom controle também de estoque. Fica atento a prazo de validades, Vendendo sempre o que vai vencer primeiro. Então, uma boa gestão, ela controla o estoque, assim, muito bem, E também o controle de estoque serve também para a gestão interna, Então, ali, quem tá ali trabalhando ali dentro ali, ele sabe ali o que vai ter que cuidar ali primeiro, o que tá faltando, o que não tá faltando, E tudo isso. E também tem o olho do governo, O governo quer saber quanto que você tem de estoque ali para tributar em cima, Então, tem que sempre estar atento a isso. E aí, tem muitas empresas que, para controlar o estoque, elas adquirem sistemas, Softwares, e sistemas, assim, para controlar o estoque, E isso aí é essencial. Seria muito interessante, que mesmo que pequenas empresas tivessem um sistema pequeno, assim, para poder controlar, E através desses estoques, desse cuidado com o estoque, se faz a mensuração, do custo, quanto que vale o produto, qual que é o valor do custo, qual que são os gastos que foi para chegar naquele valor. E como mensurar? Através do que a gente vai mensurar esse estoque, Então, é através do inventário periódico e do inventário permanente que se mensura, O inventário periódico, ele se faz também levantamentos ao fim de cada ano, Vai lá no fim do ano lá e a empresa faz um levantamento para levantar o valor do estoque. Só que esse não precisa ser necessariamente só ao fim do ano. Ele pode ser mensal, trimestral, anual, ou também em partes, o que eu achei muito interessante. Você pode dividir a sua empresa em 12 partes e contando, cada mês, se você dividir a empresa em 12 partes, cada mês você conta uma parte, Então, assim, isso eu achei bem interessante. Esse inventário periódico, ele tem muito lado negativo, Por quê? Porque ele conta os estoques no físico, então você tem que ir lá, olhar, contar um a um, e isso é muito trabalhoso. Para uma empresa grande, isso seria quase impossível. Só que o que acontece? Empresas pequenas ainda fazem isso. Empresas de familiar pequena, elas fazem esse controle de estoque. Ela vai lá e olha assim, não, conta de um em um. Se for pequeno, dá, Óbvio, se for um exemplo, um mini mercadinho que possui poucos produtos, ali. Então, eu acho que dá ainda para controlar assim manualmente, Mas dá muito trabalho. Imagine você contar um a um lá no Açaí, no Atacadão, no São Francisco, seria quase muito cansativo, Então, tem que ter pouca mercadoria. Então, para
para contar o estoque, para saber quanto que tem no estoque no inventário periódico. E o inventário periódico, ele não, a cada venda, ele não calcula ali quanto que você vendeu, qual que foi o custo, né? Então, ele não tem isso, né? O inventário periódico, né? O inventário periódico, a fórmula dele é o CMV é igual EI mais C menos EF, onde que o CMV é o custo da mercadoria vendida, o EI é o estoque inicial, o C é compras e o EF é estoque final. Então, seria custo da mercadoria é igual estoque inicial mais compra menos estoque final. Aqui a gente tem um exemplo, né, do inventário periódico. E esse exemplo a gente vai ver como que se contaria um inventário periódico, né? Aqui tem a gente observar, tem a data, item, unidade, valor da unidade, total e unidade total. Ali embaixo, dia 1º de janeiro, primeira linha, né? 1º de janeiro é o que tem no estoque, né? Seria o saldo, né? É o que a pessoa tem ali de saldo de estoque. A empresa, ela tem 12 unidades de R$13, que dá 156. Aí ali, então, o saldo fica, que seria o saldo ali, né? 12 de 156. Na segunda linha, dia 15/1, houve uma compra, né? Ele comprou 20 unidades a R$14 a unidade, dá um total de 280. Aí, 20 mais 12 dá 32, né? Que é o que você comprou, mais o saldo ali inicial, né? 20 mais 12 dá 32. E que se você somar 156 mais 280, dá 436. Depois tem a linha de baixo, 21/5. Houve outra compra de 18 unidades a R$15, que dá um total de 270, né? 18 vezes 15 dá 270. Aí, se você somar 18 mais 32, dá 50, que é o total. E 436 mais 270 dá 706. E no dia 15/9, houve outra compra, né? De 15 unidades a R$16, que deu 240. Então, 50 mais 15 dá 65 e 706 mais 240, 946. Então, isso foi os lançamentos que essa empresa teve, né? O exercício, ele falou que o estoque final era de 7 unidades. Esse exemplo que eu peguei, né? Que tinha 7 unidades. Calcule, só que aí esse valor eu calculei, esse valor da unidade e esse valor do total. O exemplo que eu vi, ele não dava o valor. Quando o exercício ele dá qual que é o valor, você já lança. Quando ele não dá, você tem que fazer a média. O exemplo que eu peguei, ele só tinha que o estoque era 7, né? 7 unidades. Como que eu ia saber, sendo que não tinha, né, nada escrito ali no exercício e tal? Aí, a gente tem que pegar, aí no caso, ele não lançou as vendas, não tinha lançamento de venda, só tinha esses lançamentos de compra que era para calcular o estoque, né? Então, esse estoque final de 7 peças eu peguei, o estoque final de 7 peças eu peguei 946, que é o total ali de baixo, 946 dividido por 65, que dá 14,55, que é o valor da unidade. Se você pegar esse 14,55 e multiplicar por 7, dá 101,85. Aí, o custo da mercadoria vendida, a gente tem que esse aqui é o valor do estoque final, né? A gente tem que ir ali no CMV e calcular o custo da mercadoria vendida. Então, quanto que seria o custo da venda que teve aqui? Porque não teve o lançamento de venda, mas vendeu, né? Porque se sobrou 7, quer dizer que vendeu a diferença, né? Então, assim, ó, 105, estoque inicial mais compra menos estoque final.
O estoque inicial é o 156, que é aquele primeiro saldo que tinha, né? 156 mais as compras, que dá 790. Se você somar todas as 3 compras que teve, dá 790. Mais, menos 101,85, que é o total ali das 7 peças. O CMV calculando, nesse caso, o custo da mercadoria vendida dá 844,15. Então, esse seria o custo, nesse exemplo, seria o custo da mercadoria vendida. Agora a gente vai falar um pouquinho do inventário permanente. O inventário permanente, ele já é para grandes empresas, ele tem um controle contínuo, né? Ele usa a ficha de controle, ele calcula o resultado para saber se teve lucro ou prejuízo, ele sabe o custo de imediatamente. Ah, você passou uma compra ali, você já vendeu, já fechou a venda, ele já sabe o valor do custo. Então, esse inventário permanente é o mais usado, né? Ele é o que mais se usa. E grandes empresas vão usar inventário permanente. Você não vai ver grandes empresas contando estoque de um em um. Isso seria impossível praticamente, né? Então, existem alguns métodos que o inventário permanente usa, que são os mais usados. O PEPS, o EPS e média, né? São esses 3 métodos que a contabilidade mais usa. E aí, vamos ver qual que é a diferença de cada um. Um exemplo do inventário permanente, deixa eu ver se tem, tá, peraí, achei que tinha mais. Um exemplo do inventário permanente, opa, vou segurar aqui, esse celular tá bem balançando. No mês 1 de 2018, comprou 3 livros a R$10. E no mês 2, comprou 2 livros a R$12 cada. Esses 2 lançamentozinhos, né, eu vou usar para diferenciar o PEPS, o EPS e a média. A gente já falou um pouquinho nas aulas anteriores, a gente vai repetir um pouquinho aqui porque ele faz parte do inventário permanente. O PEPS, ele é, se você seguir as letrinhas dele, é assim, primeiro que entra, primeiro que sai. Se você reparar, é isso que é a sigla, né? Primeiro que entra, primeiro que sai. Quer dizer o quê? Que o primeiro produto que entrar na empresa vai ser o primeiro produto que vai sair. Então, aqui nesse caso, vai sair, se fosse aqui no caso do PEPS, se a pessoa vendesse um livro de cada vez, ela venderia, no caso do PEPS, ela venderia esses livros de R$10, que custaram R$10, porque é lógico que na venda a pessoa vai colocar o preço, né, que ela acha que vai vender. Então, assim, ele venderia no PEPS, ele venderia primeiro esses livros de 10, e só depois que vendesse esses livros de 10, ele venderia o livro de 12. Só depois. Então, depois ele iria para o 12 e assim sucessivamente se houvesse mais vendas, né? Então, o PEPS, ele é, né? O PEPS, né? Então, é isso. Aí, depois, então, nesse caso, o CMV do PEPS seria R$10. O EPS, ele segue a letra também, se você seguir. É o último que entra, primeiro que sai. Então, o EPS, né? O último que entra, primeiro que sai. Nesse caso aqui, do EPS, se você tivesse esses 2 lançamentos aqui, o EPS, ele usaria primeiro, ele venderia primeiro, no caso do EPS, né? Ele venderia primeiro o de R$12. Ele venderia primeiro esses de 12 para depois ele ir para o de 10. E assim também sucessivamente se tivesse mais lançamentos, né? Então, o CMV do PEP seria 10 e o CMV do EPS seria 12. E a média já calcula a média. Então, ela vai somar aqui, ó. Né? A média você tem que somar e dividir pelas unidades. Então, aqui, ó, 3 livros a 10 seria 30. 2 livros a 12 seria 24.
30 mais 24, 54, né? 54 dividido por 5 daria 10,80. Eu acho que é isso. Então, ixi, peraí que eu me perdi. Deixa eu voltar aqui. Ah, tá. Opa. Então, a média, se você fazer esse cálculo, né, dá 10,80 a média. Então, a cada venda, você teria que fazer uma nova média. A cada compra, né, desculpa, falei errado. A cada compra, teria que estar atualizando uma nova média e assim também sucessivamente, né? Só que o PEPs, ele seria muito aceito pelo fisco, né? O PEPs, por causa que o lucro dele seria maior. Aí, pelo PEPs, o fisco aceitaria. Só que o lucro dele daria um lucro maior, assim, entre aspas, né? Que a gente já falou no outro vídeo, né? Então, as empresas, elas pode usar o PEPs para controle interno, mas para fazer ali a demonstração contábil, eles não usam, né? O PEPs, né? E o EPS também. O EPS, não é aceito pelo fisco, por ter uma tributação menor, já diferente do PEPs, né? Então o fisco fala, opas, aí não, né? Aí você vai querer me dar menos do que é meu de direito. Então, acaba que quase a maioria, assim, 100%, né, usa a média mesmo, né, para relatórios contábeis, tudo é usado mais a média. Aí, para controle interno ali, para controle gerencial, tomada de decisão, a pessoa pode usar tanto PEPs como EPS, né? Então, é isso por hoje. Espero que tenha gostado, que tenha uma boa semana e tudo de bom, tá? Muito obrigada, professor. Opa, tô conseguindo sair daqui.